Estamos lendo o livro de João, capítulo 9, verso 22. Aqui Jesus cura o cego de nascença. O cego vai no tanque de Siloé, lava-lhe os olhos, depois é levado até os escribas e fariseus, os fariseus hipócritas, e lá os fariseus fazem uma inquisição, perguntam ao cego como ele ficou curado, e vão até a casa dos pais do cego, do ex-cego, e os pais respondem: nós não sabemos quem lhe tem aberto os olhos. Tem idade, ele tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, que fosse expulso da sinagoga. Então os judeus havia dito lá na igreja deles olha, se alguém aqui confessar que esse homem é Cristo, vai ser expulso aqui da igreja, hein? E as pessoas não queriam ser excluídas da igreja. Então as pessoas preferiam não confessar Jesus. Agora você vê que mesmo tendo o filho curado de uma doença desde a nascença, esse filho deve ter dado muito trabalho a esse pai, a essa mãe, porque desde nascença era cego, a ponto desse filho ficar agora jogado, mendigando. Isso deve ser uma dor muito grande para o pai e para a mãe. E agora o Senhor cura essa pessoa. Essa pessoa passa a ser um cidadão comum da sociedade, não mais um mendigo. Seria motivo de muita alegria para que os pais deixassem tudo de lado e seguissem a Jesus, mas esse pessoal não queria sair da sinagoga. Preferia ainda ficar com a sinagoga. Isso é lamentável. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: eu já te disse, tu não ouviste. Por que o quereis tornar a ouvir? Quereis, porventura, fazer-vos vós também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós servimos a lei de Moisés. Nós não somos discípulos de Jesus. Somos de Moisés. Moisés de um lado diz assim, olho por olho, dente por dente. Jesus do outro diz assim, se te der um tapa na cara, vira outro lado. Moisés diz assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus, por outro lado, diz assim, olha, se te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Moisés diz assim, quem pela espada viver, pela espada vai morrer. Jesus diz assim, olha, se te pedir emprestado a tua roupa, dê também a sua capa. É o contrário, meu amado. E não podemos servir a Moisés e a Jesus. Não podemos ficar ligados ao Velho Testamento, a práticas do Velho Testamento, como o templocentrismo é uma delas, não tem como negar. Os discípulos não se reuniam em templos. Depois da morte de Jesus, ninguém mais se reuniu em templo. Templo foi antes e Jesus derrubou. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele, de Jesus, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram: tu é nascido todo em pecado, e vem ensinar a nós? E expulsaram-no. A sabedoria do homem, para Deus, é como mods usado, é como absorvente higiênico, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, meu amado, aqui na Escritura, é o que as mulheres usavam nos dias em que estavam menstruadas.
Responderam-lhe e disseram-lhe: Tu é nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. A visão de pecado daquela época era de quem era todo ruim, mendigo, muito pobre, né? Era tido como pecador. E hoje não está diferente não, viu? A teologia da prosperidade diz que quem está sofrendo em dificuldade financeira é porque está no pecado, porque Deus não quer ver seus filhos assim. Então, se a pessoa está em situação difícil é porque anda pecando. Então a pessoa tem que agora dar todo o dinheiro na denominação A, B ou C para que Deus limpe os pecados e a pessoa seja próspera. É assim que a teologia da prosperidade prega hoje, e é assim que acontecia já naquela época. Por isso eles diziam que esse homem era pecador, porque ele era cego e era mendigo. 9:35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Olha o que Jesus fala aqui, meu amado. Lembre-se disso. Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Jesus está vivendo ainda no período da lei de Moisés, Velho Testamento. O que ele faz é sombra das coisas futuras. E aqui Jesus faz a junção. Ele demonstra do Velho Testamento o que ocorre no Novo Testamento, do que é sombra e do que ocorreria no futuro. Olha só. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Cegueira espiritual, você entende? Os que não estão enxergando a verdade, que passem a enxergar. E os que veem, os que estão vendo essa mentira aí, achando que o templocentrismo vai levar a pessoa para o céu, tá certo? Que sejam cegos. Cego espiritual. Estão vendo lá na frente a subida para o céu. Mas estão, na verdade, cegos, porque o que estão vendo não é a subida para o céu. Porque estão obedecendo o homem e a religião que o homem criou, o protestantismo, a religião evangélica, mas não a sã doutrina escrita aqui na palavra. E é o que nós falamos o tempo todo, é o que está escrito. O que as pessoas fazem na religião não é o que está escrito, definitivamente. É só ler para você ver que não é. Infelizmente é dura essa conclusão, a pessoa não quer chegar a essa conclusão, a pessoa reage a isso, a pessoa fala, não pode ser verdade, isso não pode ser, isso que o irmão Rubens fala aí não pode ser verdade. Mas vai lendo para ver se não é. Dá tempo ainda para terminar esse capítulo? Dá. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? O que Jesus responde para eles? Se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se fosseis cego, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, o tempo da ignorância não é levado em conta. Mas na hora que a pessoa vê que está errado e continua errando, agora é pecado. Eu ando indo no templocentrismo, Senhor, mas eu não sabia que o Senhor condena. Agora eu sei, porque o tempo todo o Novo Testamento está dizendo para não praticar coisa de judeu. Para que adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana é o melhor exemplo. Ela diz, nossos pais adoraram no monte. E dizem que nós temos que adorar no templo em Jerusalém. O que me diz, Senhor? Nem no templo e nem no monte. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade, meu amado, não é ir para lá fazer culto. Onde é que está escrito na Bíblia? Já não falo em escritura, mas na Bíblia. Onde está escrito que é para fazer culto ao Senhor? Me mostra. Eu quero que você me mostre. Escreve aqui embaixo, aqui no YouTube, e me mostra. Onde está escrito para a gente fazer culto no Novo Testamento? Eu já ouvi falar para não cultuar anjo, para não fazer culto desse jeito, falando mal dos cultos do passado, falando mal de tudo enquanto é culto. Agora, falando para fazer culto a Deus no Novo Testamento, me mostre.